Eu estou usando agora o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. No capítulo 1, ele fala assim: quanto Jesus Cristo, por sua paixão, merece ser amado. Toda a santidade e toda a perfeição de uma pessoa consiste em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso maior bem, nosso Salvador. Jesus Cristo mesmo disse: quem me ama será amado por meu Pai. São Francisco de Sales diz: alguns põem a perfeição na austeridade da vida, outros na oração, estes na frequência dos sacramentos, aqueles nas esmolas. Enganam-se. A perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. Como escreve São Paulo, mas, sobretudo, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade une e conserva todas as virtudes que fazem um homem perfeito. Santo Agostinho exclamava: ama e faze o que queres. A pessoa que ama a Deus aprende deste amor a evitar o que lhe desagrada e a fazer tudo o que lhe agrada. Então, começando com essa meditação, Santo Afonso de Ligório, nós vamos entender que nós precisamos ordenar a nossa vida no amor. A gente ama, a gente já tem algum grau de amor, como eu citei em alguns vídeos passados, aquele filho que ama a mãe, que serve um café, tem a boa intenção, a mãe aceita, aquele mesmo filho, na sua adolescência, oferta um café e não agrada a mãe, porque ele ainda não aprendeu a conhecer a mãe. Aquele filho que depois na fase adulta tem uma participação pequena na vida da mãe, mas ainda não aprendeu muitas coisas que realmente vão agradar a mãe. E aquele filho que amadurece no amor, que se faz presente na vida daquela mãe, que conhece a mãe, que agrada a mãe, que obedece a mãe, que escuta a mãe e que principalmente cumpre tudo aquilo que a mãe esperava como mãe. Nós, diante de Deus, temos um caminho a percorrer. Deus, ele é muito paciente com cada um de nós. Muito paciente, longânime, a longanimidade de Deus. Ele nos amou desde toda a eternidade. E quando a gente fala eternidade, o que é o eterno? É um eterno presente, é um agora que não tem passado e que não vai ter futuro. É um eterno presente, é o agora. Então Deus, ele nos conhece na nossa condição de passado, presente e futuro, e ele já investe em nós este amor. Ele já derrama em nós, e lembrando que o amor é algo vivo, é algo concreto, não é um sentimento, ele é algo concreto, é eficaz. Então este amor, né, por exemplo, o amor do Pai para com o Filho gera o Espírito Santo. O amor do Pai para com cada um de nós gera o Espírito Santo, que é o amor. Então é algo concreto. Deus é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Mas entre essa pessoa humana que eu sou e você é, e essa pessoa espiritual divina que Deus é gerada uma terceira pessoa chamada amor. O amor dele é derramado, é concreto, ele olha para nós, ele penetra o olhar dele profundamente para nós, e isso gera amor, né? Então, quando Deus nos contempla, ele está nos amando eternamente. Então, é você tomar consciência desse amor agora, mesmo que você ainda não seja capaz de corresponder este amor, mas esse amor é efetivo. Deus não olha para você e pensa assim: nossa, ele ainda não me ama. Não, Deus, ele continua te amando. Ele não ama menos ou mais porque você ainda não o ama. E ele, como um pai, que quando o filho nasce, o pai não exige esse amor,
Ele, logicamente, tem uma esperança daquele filho crescer e amar. Mas o Deus Pai, que é uma pessoa que nos ama gratuitamente, ele somente investe amor, investe amor, investe amor. E ele espera que nós, pelo menos, tenhamos o desejo de crescer neste amor, de chegar à perfeição deste amor. Então, nessa paciência de Deus, ele entende o grau de amor que nós vivemos hoje, mas claro que ele espera e ele confia a graça para que nós cresçamos no amor. Tudo que precisa é que nós ordenemos a nossa vida a partir deste amor. Então, é importante a gente refletir que amor que hoje nós temos, para que a gente possa, olhando para este amor, que hoje é pequeno, e eu considero e vou falar isso para, no geral, nós avaliarmos a nossa vida, como a primeira infância no amor. Aquele amor que a gente tenta agradar a partir da nossa visão, da nossa vontade, do nosso amor limitado e que ele já aceita. Então, eu vou partir desse ponto e aí cada um sabe que grau que está, mas sempre precisamos crescer e amadurecer. Esse amor da primeira infância, que é um amor que existe sentimento, existe algumas atitudes, mas precisa crescer. Então, pensa no amor que você tem hoje e pensa assim, agora eu preciso conhecer um pouquinho mais desse pai, do que o agrada, e aquilo que eu já conheço do que o agrada, eu preciso trazer para a minha vida, para uma prática que de fato vai tocar mais o coração desse pai. Porque Deus, ele sendo uma pessoa, e ele tendo criado o homem na liberdade, ele, ele quis, dentro da liberdade do homem, ele quis correr o risco de ser surpreendido. Então, isso significa o quê? Que nós podemos surpreender a Deus. Por mais que ele seja onisciente, onipresente, onipotente, que ele esteja em todos os lugares, que ele saiba tudo, ele quis dar uma liberdade para o ser humano e, dentro dessa liberdade, ser uma surpresa para Deus. Um exemplo, quando Jesus ele está no meio da multidão e aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus e ele sente que saiu uma força dele. Ali ele foi surpreendido pela fé daquela mulher. Ele olha e fala, quem foi que me tocou? E Pedro fala, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Como que o Senhor pergunta quem me tocou? Olha a multidão te tocando. E ele fala, não, é porque eu senti sair uma força de mim. Eu senti uma virtude saindo de mim. Então alguém me tocou de forma especial. Na liberdade daquela mulher, ela entrou num campo que era o que Deus esperava dela e de todo ser humano. Um ser humano que conseguiu surpreender Deus. Porque não foi uma fé no raso. Aquela mulher, com a fé dela, ela falava no pensamento dela, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. E essa fé se aproxima de Jesus e ela toca, e quando ela toca, essa força sai de Jesus. Então, se Jesus, sendo onisciente, ele poderia falar assim, prever, né? Vamos dizer assim, ele poderia prever que aquela mulher tinha aquela fé, que aquela mulher ia agir daquela forma, e aí ele não se surpreenderia. Então Deus, dentro da realidade do respeitar a liberdade do ser humano, e Deus sendo eterno, ele só ama, ele ama constantemente, é um amor que não se cansa de amar, é um amor que olha para o pecador, ele sabe o quão capaz de pecar o ser humano é, mas Deus quer, dentro da liberdade, ele quer que o homem decida mudar e nessa mudança surpreender a Deus. Então, olha a capacidade que Deus dá para cada um de nós. De hoje, agora, nesse exato momento, a gente virar uma chave dentro de nós, de decisão, de falar assim, eu quero amar mais a Deus. Eu quero corresponder mais, um pouquinho mais ao amor de Deus.
E aí o tempo que eu vou gastar para conhecer mais a Deus, isso vai gerar fruto de mudança. Porque, como eu falei, a gente não pode dizer que ama somente ou tentar agradar a partir da nossa própria vontade, né? O pai, por exemplo, e a mãe dentro de uma casa, ele senta, ele conversa com os filhos, ele explica aquilo que está acontecendo, aquilo que ele espera deles. Por exemplo, se o filho vai mal na escola, o pai vai sentar, vai conversar, vai orientar, vai falar: filho, eu espero que você gaste o seu tempo melhor, que você se esforce mais, que você se dedique aos estudos, porque você só faz isso da vida. Então o pai está educando. Agora, se aquele filho ignora aquilo que o pai falou, e ele continua sendo mal na escola, um mau aluno, um aluno mediano, ele não se esforça, ele tem tempo, mas ele usa mal esse tempo, e ele ignorou o que o pai falou, ele vai continuar falando: pai, eu te amo, mas ele não cumpriu com esse amor. Ele não respeitou a opinião do pai, da mãe, e ele continuou do mesmo jeito. Agora, se ele toma uma decisão e fala assim: puxa, é importante para o meu pai, eu estou vacilando, eu preciso de fato mudar a minha vida, então a partir de hoje eu vou estudar mais. E vou me esforçar mais, vou valorizar aquilo que meu pai espera de mim. Aí muda. Então, essa dedicação, essa reflexão, a partir do que o pai já conversou com ele, faz com que ele mude. E é claro que isso, o pai vai olhar e falar: puxa, meu filho está se esforçando, meu filho está mudando. Então esse amor é movimento. É um amor que está se movimentando, está crescendo. Ele não está um amor lá teórico, sentimental, mas ele é um amor concreto. O pai nos ama e a gente sente esse amor pelo derramamento do Espírito Santo que se move em nós. Mas não somente dessa forma, tem a forma afetiva e efetiva de Deus amar. As coisas que Deus nos faz, a providência dele para todo mundo, né? O sol nasce para todos. Já pensou se o sol só nascesse para os bons? Já pensou se o sol só nascesse para aqueles que já obedecem à vontade de Deus? E Deus, ele tem muitas formas de concretamente demonstrar esse amor, mesmo que muitas vezes a gente não reconheça pela nossa ingratidão. Mas assim, se a gente fosse fazer uma reflexão mais profunda, a gente ia ver várias formas que já experimentamos o amor de Deus. Agora, em Isaías, no capítulo 1 de Isaías, Deus fala assim: eu criei filhos e os eduquei. E eles se revoltaram contra mim. O boi e o asno conhecem o seu dono, mas os meus filhos não conhecem nada. Em Deuteronômio capítulo 6 também fala: amai ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Então, é com todo o nosso ser. E quando fala-se com todo o entendimento, é com a sabedoria que Deus nos dá, que nos faz refletir e pensar o que é que o pai já parou para me educar, para me pedir, e que eu preciso dar uma atenção e corresponder. Um exemplo, o terço é algo que Deus usou de Nossa Senhora para pedir que cada filho dele reze o terço todos os dias. E se eu não fizer um esforço de, em algum momento do meu dia, estabelecer um momento, um horário para eu rezar o terço, eu sei que é a vontade de Deus. E não é um mandamento, uma ordem, uma lei severa, rígida, não. Tudo aquilo que Deus me pede tem um valor, tem um mérito, tem uma recompensa, ou é um remédio para a minha vida. E se ele pede é porque aquilo vai fazer bem para mim e vai glorificar a ele. Então, quando eu só escuto: Deus quer, mas eu não consigo, eu tenho preguiça, eu não me esforço, aí passa um dia, passa 2 dias, passa uma vida,
E quando eu olho para minha vida toda, quanto eu rezei? Quantos terços que Deus pediu para eu rezar, pelo menos um por dia, quantos eu rezei? E não estou falando quantidade. E nem estou falando aqui de cumprir. Cumprir, né? Vou dando tique que eu já cumpri. É relacionamento de amor. O que passou, passou. Você não vai voltar atrás nas páginas da sua vida e rezar o terço que você não rezou pelo passado. Mas o mais importante é eu saber que tudo que eu fizer precisa ser motivado pelo amor. É porque eu amo a Deus que eu quero obedecer. Não é pela obediência. Não é obedecer por obedecer. Não é obedecer porque eu não quero ser castigado ou porque eu quero merecer o céu. Não. É obedecer porque eu amo. E quem ama cumpre os mandamentos. Quem ama, quem observa o amor. O Pai me ama. De várias formas ele demonstra esse amor. Será que esse amor que entrou na minha vida não vai produzir um amor de retorno? Não vai gerar mais amor? Então, por isso eu preciso buscar um entendimento para que eu possa, de fato, concretamente, amar a Deus. Ser esse amor em movimento que está mudando dia após dia. E volto a falar, não é a quantidade de coisas que eu vou fazendo, não é eu viver uma vida regrada, disciplinada, totalmente perfeita, como uma perfeição que para uns vai ser possível e outros não. Não é isso, mas é a lei do amor. É o amor que vai ordenar a minha vida e fazer com que eu coloque tudo em ordem. Um dia minha vida vai estar numa perfeição e eu vou entrar no céu porque eu estou nessa perfeição. Mas a base de tudo é o amor. É o amor que traz a ordem, é o amor que edifica, é o amor que constrói, é o amor que cura, é o amor que ordena tudo. É o amor que é a lei que Deus quer estabelecer na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, no nosso interior, porque o mundo precisa já ver aquilo que é uma realidade eterna. O mundo precisa contemplar. E ele vai contemplar isso a partir de nós. Nós, cristãos, que vamos deixando este amor moldar a nossa vida. Não amor banal, banalizado, como o mundo tem vivido, mas um amor cristão, um amor divino, um amor espiritual. O amor que um dia vai chegar à sua perfeição.